Olá, turmas! Voltamos, então, para dar sequência na nossa aula, finalizando aí a aula 3.2, com a nossa revisão ali muito rápida e depois a resolução das atividades, certo? Lembrando que eu sempre deixo para o professor, utilizar também um pouco desse tempo para fazer as atividades práticas, deixar que os alunos também façam reflexões, sobre o que aprendeu, se tiveram dúvidas. Professor, lá no WhatsApp, manda lá um recadinho, caso os estudantes tenham dúvida, em algum tema, ainda dá tempo da gente tirar essas dúvidas, tá bom? Enviar algum material que possa sanar as dúvidas. Então, vamos lá? Vamos para a tela, aula 3.2. Seguindo, então, com a possibilidade, nosso tema geral dessa unidade 1 é possibilidades do conhecimento, e hoje trabalhamos duas correntes, criticismo e o pragmatismo. Muito bem, vamos rever cada uma delas. Já iniciamos, então, com o criticismo de Immanuel Kant. Então, nós sabemos que as duas correntes que estudamos na aula anterior, dogmatismo e ceticismo, cada uma tem uma postura, Enquanto o dogmático é cego ali na sua aceitação sobre, aceitação sobre o conhecimento, ele tem ali uma postura cega. E o cético, sempre uma dúvida. E o crítico é o juiz, ele está no meio dessas duas. O crítico é quase que um equilíbrio, porque ela, antes de tomar uma posição, analisa, faz questionamentos. Então, vocês já sabem que o criticismo então, foi fundado por Immanuel, lá no século XVIII, para ele, antes de afirmarmos algo, se algo é verdade, como dogmático, ou dizer que nada pode ser conhecido como cético, precisamos fazer o quê? Uma crítica, uma análise crítica, da nossa própria razão ou realidade, para saber se ela consegue e o que não consegue entender. E a outra corrente é o conhecimento pragmático. O pragmatismo é também uma contribuição filosófica dos Estados Unidos, foi instituída aí, tem origem nos Estados Unidos, um filósofo norte-americano, que desenvolveu-se a partir do século XIX, herdeiro também do empirismo britânico, desses filósofos aqui, Locke, Hume, Stuart. Então, o pragmatismo buscou libertar-se da metafísica racionalista. Ou seja, é só a razão? O conhecimento só pode ser desenvolvido por meio da razão? Ou só pelo meio da experiência? Através da experiência? Então, o pragmático, ele simplesmente diz o seguinte: se for útil, se tiver funcionalidade, tanto o conhecimento racional como o conhecimento pela experiência é válido, certo? Então, o pragmatismo abandona o conceito de verdade como concordância entre pensamento. Verdadeiro significa o que é útil, valioso e promotor da vida, como nós explicamos lá na aula anterior. Então, vamos seguindo, vamos já para a atividade. Muito bem, hora de corrigir as atividades. Olha, eu trouxe apenas duas atividades, queridos. Certo, eu diminuí as atividades para termos mais tempo para fazer as atividades de pesquisa. Acredito que eu passei um quadro comparativo, não estou lembrada, eu olhei, mas já esqueci. Não sei se tem um quadro comparativo, pode ser que tenha. Então, vocês precisam de mais tempo. Então, não vou trazer aquele montão de atividades, porém, professores, vocês podem, trazer outras atividades aí, exercício, no livro didático, tem muitas atividades legais que vocês podem estar fazendo também. Não fique preso só nas nossas atividades aqui
da tela, certo? Então, nada impede que o professor traga outras atividades, escrita, impressa ou no livro didático. Vamos então para a primeira. A primeira, qual é a principal característica do conhecimento dogmático? Quem prestou atenção na aula sabe que é simples, né? Entender o que é o dogmatismo. O dogmatismo analisa é a análise dos limites da razão humana? Será que é isso? A dúvida constante é a dúvida constante sobre a realidade dos sentidos? O pragmatismo é a busca por provas científicas em todos os eventos? O pragmatismo é a aceitação de verdades como absolutas e inquestionáveis? Vamos ler de novo. Devagar. Aumenta a tela, por favor. Vou tomar uma água. Vamos pensando aí. Qual é a principal característica do conhecimento dogmático? Analisa dos limites da razão humana. Será que o pragmatismo tem essa função? A dúvida constante sobre a realidade dos sentidos? Os pragmáticos não estão preocupados se o conhecimento é só apenas pela razão ou apenas pelos sentidos ou experiência. É a busca por provas científicas em todos os eventos? Não. O pragmatismo é apenas a busca por provas científicas em todos os eventos? Não. Aceitação de verdades como absolutas e inquestionáveis? Letra D. O pragmático ele aceita verdades como absolutas e inquestionáveis, né? Porém, se elas forem para a resolução de um problema, né? Ele não diz que a verdade só é verdadeira pela razão ou aquela verdade só é verdadeira pelos sentidos ou pela experiência. Porém, elas precisam ser absolutas, inquestionável, mas trazer ali resolução para a vida prática, ela precisa ter funcionalidade. Questão 2. Immanuel Kant propôs que deveríamos examinar a nossa capacidade de conhecer antes de aceitar qualquer verdade, né? Então, criticismo, essa postura é o quê? Analisar a nossa capacidade de conhecer antes de aceitar qualquer verdade. É o quê? Como se chama essa corrente? Pragmatismo, criticismo, dogmatismo, relativismo. Está correto quem marcou o criticismo. Então, foi ele que propôs que deveríamos examinar a nossa capacidade de conhecer antes de aceitar qualquer verdade. Nós podemos conhecer pela razão, podemos conhecer pela experiência, porém, antes de qualquer decisão, que ter uma capacidade de análise crítica. Muito bem, a 3. Então, eu trouxe 3 atividades. A terceira é essa, que vocês iriam fazer esse quadro comparativo das 4 correntes filosóficas. Então, diante da contextualização da possibilidade do conhecimento, preencha o quadro sobre esses 4 correntes, tá? Vocês podem trazer ali, diante do que nós estudamos em todas as 2 últimas aulas, as palavras-chave sobre essa corrente e uma atitude. Qual é a atitude do dogmático? Qual é a atitude do cético, do crítico e do pragmático? Ah, professora, mas como assim? Como é que a gente vai escrever sobre isso? Está lá nos slides? Não, vocês vão procurar. Lembra que vocês fizeram uma experiência? Olhem aqui para mim. Lembra que cada um de vocês tiveram uma postura lá naquela experiência sobre estarem presos numa ilha e que vocês teriam que tomar a decisão conforme cada grupo tomaria uma decisão conforme cada postura. Como que o dogmático tomou a decisão para sair da ilha? Como que o cético tomou a decisão para sair da ilha? E o crítico? E o pragmático? Lembra? Vocês podem trazer aquelas experiências. Porém, eu trouxe um quadro
para trazer aí mais ou menos o que vocês podem estar respondendo. Mas aquele exercício é essencial para que vocês entendam que cada corrente filosófica propõe ali uma postura, uma atitude diante da realidade, do conhecimento. Vamos ver quais eu trouxe para vocês? Vamos lá. Aqui, ó. O dogmático. Qual é a palavra-chave para a postura dogmática? Certeza, ou seja, ele tem certeza daquela crença, ele não duvida sobre ela. Qual é a postura do cético? O cético já vai ter dúvida. Qual é a postura do crítico? Ele tem limite, ele não toma logo a decisão, né? Ele para o quê? Para ele, tudo tem limite, então precisa parar e analisar. Até poderíamos colocar aqui, ao invés de limite, análise. Pragmático, utilidade. O pragmático precisa que todo conhecimento, né? Não todo conhecimento, mas tanto conhecimento racional, conhecimento empírico, precisa ter o quê? Utilidade. Agora vamos ver a atitude de cada um. Dogmático, aceita sem questionar. Você aceita tudo sem questionar? Né? Você jovem, quando um colega chega lá te propondo algo, você aceita sem questionar? Não estou dizendo aqui que tem que ser questionadores, né, desobedientes, não é essa a postura. É diferente. O dogmático, ele vai aceitar sem questionar. E o cético questiona tudo. O cético vai duvidar. Então, ele questiona. Ah, mas será que isso é verdade? Ah, por exemplo, pessoal estão dizendo que tem aí vagas para estudantes do ensino médio, vagas de algum curso gratuito. Aí ele vai dizer assim, será que é verdade? O cético, isso deve ser mentira. Então, ele vai ter que ver para crer. Né? E o crítico, examina antes de aceitar. Gente, da internet está assim. Tudo que eu vejo esse povo falando, eu tenho que examinar, porque às vezes nada é verdade. E o pragmático aceita se funciona. Então, olhem aqui para mim, para a gente finalizar. O negócio está desse jeito. Você vai na internet, tem um vídeo lá, sobre isso, aprenda a fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, essa IA é gratuita, faz tudo isso. Aí você vai lá, clica, quando chega, paga aqui R$2.000 para usar aquele aplicativo. Ou seja, não está dando mais. Agora a gente vai ter que ser crítico, vai ter que ser cético, não dá para acreditar em tudo, vai ter que ser dogmático. Né? Dogmático é o mais difícil, né? Aceitar sem questionar é difícil. Aceitar tudo, não está dando nem para ser dogmático. Então, a sociedade está desse jeito, porque nós estamos na era digital. Tudo que as pessoas falam está lá, nas redes sociais. Elas estão por trás de um vídeo rápido, ali vendendo ideias, mas essa ideia que até eles dizem, receba de graça esse e-book. E aí você vai atrás desse e-book, chegando lá, não é de graça, você tem que ainda comprar não sei o que para poder ganhar o e-book. Aí é complicado. Então, são essas as posturas, né, palavras-chave e atitudes conforme cada corrente. Finalizando aqui com o material complementar, um vídeo, né, sobre Kant e o criticismo. Quem quiser aprofundar é muito bom. Na verdade, é um vídeo. Esse texto irá contribuir com a aula, na verdade, é um texto, dando uma compreensão mais ampla do assunto. Um vídeo e um texto, na verdade, o link está aqui embaixo. Ampliando aí o assunto abordado na aula. Esse texto está disponível também nesse link, né? Aqui, na verdade, o vídeo. Certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Aguardo vocês lá nas próximas aulas, que tem muita aula ainda na nossa unidade 1. Certo? Obrigado pela atenção e tchau, tchau.